Márcio, boa noite. Gostaria que tu fizesse uma avaliação da partida de hoje, mas que tu pudesse falar também sobre esses primeiros dias de trabalho aqui no Figueirense. Qual foi a parte mais difícil de trabalhar com os jogadores? Foi a parte técnica ou é o mental? Boa noite, obrigado. Boa noite. Acho que você perguntou e respondeu. Com certeza a parte mental. É difícil você conseguir trabalhar a parte técnica com jogadores tão pressionados e com jogadores ansiosos para fazer as coisas boas, né? A nossa avaliação hoje, o mais importante de tudo, era vencer. Então, a vitória veio, a gente está longe do que a gente quer, mas a gente tem que trabalhar a parte mental com certeza. E por isso que amanhã já tem treino, não tem zona de conforto, entendeu? Então a gente tem que ter desconforto o tempo todo e já trabalhar pensando no Marcílio. Márcio, a vitória era a necessidade realmente do Figueirense hoje, venceu 1-0, um placar magro, né? Mas eu queria que tu explicasse um pouquinho das 5 alterações que você fez diante da última partida da sua estreia lá em Brusque. Qual foi o objetivo das suas mudanças pontuais? Boa noite. Porque eu não gostei do jogo, então a gente tinha que mexer, então era importante fazer mudanças, era importante vencer, mas principalmente foi um placar magro. Mas nós chegamos 37 vezes no último terço e finalizamos 14 vezes e 8 no gol. Então existe uma evolução, mas em 10 dias é pouco tempo. Boa noite, Márcio. Você falou sobre a vitória magra, mas uma vitória importante. O Figueirense continua vivo na briga contra o rebaixamento. Agora você tem uma semana para trabalhar. Você também falou sobre a parte mental da equipe. Quanto essa vitória foi importante justamente nessa parte mental? Boa noite. É o que eu falo, o alto rendimento, a parte mental, ela é fundamental. Então o jogador precisa entender que a pressão ela é muito grande. A gente precisa deixar eles num estado de não confundir a ansiedade com velocidade. Então assim, fica tudo mais difícil. Então hoje eu pedi para eles fazerem o simples, o que a gente trabalhou com calma, com tranquilidade. Errou, apoiar, vamos de novo, a gente sabe que a gente precisa trazer a torcida para o nosso lado e a gente só vai trazer a torcida vencendo e fazendo grandes jogos. Boa noite, Márcio. Eu queria que você explicasse sobre a sua opção do Arthur Henrique no meio de campo hoje. Boa noite. O Arthur já jogou comigo por dentro, né? O Arthur, ele é 10 de natureza, né? Então, muitos me criticaram que eu coloquei ele e a gente jogou sem um camisa 10. E o Arthur, ele é 10, ele tem que estar próximo do gol. Então, ele jogando de 10, a gente consegue também fazer com que o Wesley possa jogar melhor. Então, a gente fez uma conexão importante. Aí depois a gente colocou o Dudu, a gente colocou os meias ali com mais criatividade. Então, é com calma. O Arthurzinho é um grande jogador, ele joga por dentro, ele joga de segundo volante, ele joga de ala. Então, é um cara que eu já conheço, por isso que eu já sabia onde eu colocar ele. Boa noite, Zanardi. Você fala em fazer o simples, mas você não fez o simples hoje. Deu uma mudança bastante brusca, né, nesse caminho, e não entenda como uma crítica, mas surpreendeu quando o Arthur Henrique apareceu. O Jonathan já foi colocado estreando na partida de hoje, uma nova dupla, né? Também o Léo Maia que entrou no lugar do Ezequiel, embora já tenham feito essa dobradinha, né? Queria saber de ti se esse é um plano emergencial do Figueirense para essa luta contra o rebaixamento, ou a gente vai se acostumar a ver no Zanardi que muda o time, troca as peças quando não está satisfeito para buscar o resultado. Bom, a crítica sempre ela é importante. Eu não me empolgo quando a gente ganha e não me desespero quando a gente perde. O Jonathan foi meu atleta no Santos, conheço ele desde a base do Santos. Então jogou grandes campeonatos. Então é um cara, é um menino que dá muita qualidade, é um menino que compete, é um menino que constrói. Dentro do meu modelo ele é muito importante. Vocês vão achar isso daí, mas eu estou no dia a dia, eu conheço os jogadores e dentro do que a gente achava que o Joinville ia fazer, com certeza a gente toma as estratégias. Então assim, às vezes você vai falar, pô, o Márcio não vai entrar de uma forma, vai entrar de outra. Eu preciso ver, principalmente hoje, como o adversário joga, como ele vai nos atacar, como ele vai nos defender, para a gente poder surpreender. Então, ser simples, o que eu quero dizer, é acertar o gol, é achar um passe, é não ter vaidade, entendeu? É chegar ali, cruzar, fazer um pouquinho, não ter vergonha de fazer uma bola longa, entendeu? Porque assim, eu não gosto de chutão, eu não gosto de dar a bola para o adversário,
Então, assim, a gente teve mais posse, claro, que tivemos um jogador a mais, mas a bola estava pesada. Quem já jogou sabe o quanto é difícil estar passando por esse momento. Então, assim, os atletas se entregaram, os atletas quiseram. Então, assim, vocês vão ver alguma variação, vão me chamar, o Guardiola, o fulano, tá tudo certo. Então, o torcedor, ele vem aqui, ele paga para poder gritar, xingar, extravasar. O importante é a gente ter responsabilidade. Sarardi, boa noite. Mesmo com o placar de 1-0 na maior parte do tempo, né, o gol foi ali nos 15 do primeiro tempo, o torcedor estava cobrando muito dessa equipe do Figueirense, né, principalmente naquele finalzinho de jogo ali, onde tinha um jogador a mais, em determinado momento o Figueirense teve 2 jogadores a mais em campo, e o torcedor estava cobrando, estava pedindo que o Figueirense fosse mais ao ataque. Como é que foi a tua instrução para os jogadores naquele momento ali? Porque parecia que o Figueirense chegava na frente, até teve algumas finalizações, né, mas... Teve 15 no gol. Não estava se expondo muito, estava com esse medo de se expor também e não tomar um contra-ataque. Como é que foi essa tua instrução para os jogadores? É difícil, né? O momento ele é difícil, né? Hoje a gente colocou o Wendel, que é um garoto que vem da base, nem estreou no Sub-20, a gente teve coragem de colocar e ele vai ser um grande jogador. Eu acho que o Figueirense, nós não vamos vender o Kaique, nós não vamos vender o Silvinho, nós vamos ter que formar. Olha o Henrique que está aqui, saiu da base, olha o Alan que está no Palmeiras. Então, assim, isso aqui é um clube formador, a gente precisa ter coragem de colocar os meninos, a gente precisa formar com qualidade e faz parte. Nem sempre o torcedor quer que a gente ganhe de 4, de 5, nem Jesus agradou todo mundo, imagina eu com 10 dias aqui de trabalho. Boa noite, Sarardi, parabéns pela vitória. Eu queria saber de você que, apesar da vitória do Figueirense, o Figueirense sempre peca, principalmente na última bola, né? A equipe ainda tem uma certa falta de intensidade. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a situação do Wendel, né? Como é que está sendo o trabalho semanalmente com esse menino, com esse garoto, né? E também sobre o Arthur Henrique. Bom, foi o que eu falei. Boa noite. O Wendel estava treinando com o Lígio, que é o professor do Sub-20. Estava ali, ele não foi para a Copa São Paulo, mas já estava fazendo alguns trabalhos com o profissional. E num momento tão difícil como esse, é difícil você lançar, é difícil você colocar, porque o momento está difícil. Então, assim, concordo com você, a gente finalizou pouco no gol. Eu preciso arrumar de trás para frente. A gente está organizando. O Douglas fez um grande jogo hoje, foi uma infelicidade ele sair do jogo. Então, a nossa linha, a gente conseguiu organizar bem. Eu tenho o Alan, que é meu auxiliar, junto com o Henrique, que trabalha a parte defensiva. Conseguiram organizar para a gente não tomar gol. Se não me falha a memória, o Fabrício fez uma defesa, o resto foi de bola aérea. Então, num jogo como esse, e quando o gol não sai, o que vem? Vem a parte mental, vem a ansiedade, vem a desconfiança. Então, a gente precisa entender esse outro lado, porque são seres humanos. Eles têm família, eles querem vencer, ninguém tá nessa situação porque quer. Então, nós temos que trabalhar bastante. Que eu pedi para eles, falar pouco e trabalhar mais. Bom, Zanardi, além disso, o Figueirense fez algumas alterações no jeito de se defender também. O Figueirense, na primeira etapa, explorou muito o lado esquerdo da defesa do Joinville. Queria que tu falasse um pouco sobre o trabalho feito com o Léo Maia durante a semana, que foi muito ativado, principalmente no primeiro tempo. É isso, a gente sabia que se o Bolt e o Felipe Augusto tivessem mais pé na linha, a gente ia poder fazer com que eles fossem o lateral interno, ter tranquilidade. Aí, como eles mudaram a linha, a gente pediu para o Felipe trazer por dentro. E como os alas estavam subindo mais, a gente pediu para o Maia atacar espaço. Então, o futebol é um jogo de xadrez, você precisa entender o que está acontecendo. Então, a gente corrigiu um pouco mais ali. Agora, é ter calma, é ter tranquilidade e buscar a vitória, porque a gente tem que sair dessa situação. Ô Zanardi, nesse esquema de hoje, pelo menos, não sobrecarregou muito o Rafinha Potiguar na função, ele saiu com amarelo, ok, mas muito cansado também com o que aconteceu. Queria entender se passa por ti a possibilidade de reforçar o meio, de repente, jogar com mais algum atleta, e sobre a tua relação com o Kaique te elogiou bastante ali na saída do gramado, vocês trabalharam juntos também. Como recuperar um atleta como ele, que tem muita expectativa, mas até agora não mostrou a que veio no Figueirense? Bom, o Rafa precisa entender que ele precisa ter caixa para jogar o jogo todo. Futebol de alto nível precisa jogar o jogo todo. Eu joguei com 3 por dentro, né? Você imagina se eu coloco mais um volante e iam me matar, né? Então, não tem como reforçar. Eu já tinha colocado o Mangabeira, que o Mangabeira faz o simples, o Mangabeira não inventa, mas ele tem uma energia importante
E foi o que eu falei pro Rafa, você primeiro marca, depois joga. E a gente tem que lapidar. O Caco, que é meu auxiliar, que trabalha a parte ofensiva, tá arrumando, tá posicionando, tá ajustando. Então, eles estão tendo essa confiança, porque hoje o volante marca e joga. O zagueiro marca e joga. Então, assim, não tem espaço para brucutu mais. Então, a gente está construindo. Então, nesse momento, fica mais complicado. E o Kaique é um grande jogador. Ninguém desaprende a jogar. Até os mais experientes sentem. Até os mais experientes são pressionados. Mas é a lei do futebol, é o ônus e o bônus, né? Então, aquele cara que é grande vai ser mais pressionado. O Kaique já jogou em alto nível comigo, ele está em alto nível, está se dedicando. Eu pedi para ele, falei, talvez você vai ter 1, 2 chances, você tem que estar lá na área para finalizar. E ele fez um grande gol, foi merecedor por isso. Fechou, gente? Obrigado.